Olá, estamos de volta, Papo de Prateleira aqui no seu canal Agro Revenda. Hoje a conversa é com o Rafael Malaco, gerente de desenvolvimento de negócios da CIMA, Sistema Integrado de Monitoramento. E ele vem falar aí de uma solução nova voltada para o agro, né, que é bastante interessante. Conta pra gente, Rafael. Oi, gente. Bom, então, falando um pouquinho sobre a Cima, muitos de vocês não devem ter ouvido falar. A Cima é uma empresa muito conhecida no resto da América Latina, né? Uma empresa que teve origem na Argentina em 2013, 2014. Hoje ela já é líder de mercado na Argentina. A gente já conta com mais de 2 milhões de hectares sendo monitorados, tanto na Argentina como no restante da América Latina, né? E falando um pouquinho sobre a empresa e sobre o próprio aplicativo, né, que a gente oferece, a gente está trazendo para o mercado brasileiro esse ano, é um aplicativo que a gente consegue resumi-lo em 3 palavras, né? Simples, completo e inteligente. E até foi um dos motivos da gente decidir investir pesado aqui no mercado brasileiro e estar trazendo essa tecnologia para um mercado onde a gente sabe que já existe uma concorrência bastante consolidada, é que a gente percebeu que tem um nicho do mercado que é carente por uma solução que seja facilmente acoplada, né? Que ela seja facilmente utilizada em campo, que ao mesmo tempo ela gere informações que sejam muito bem analisadas, que gerem insumos mesmo para tomada de decisão em vários âmbitos da propriedade, e mais do que isso, que ela pudesse ser escalável. Então, um dos problemas que a gente percebeu fazendo estudo de mercado aqui no Brasil é que realmente as soluções que existiam no mercado de muitas startups brasileiras, elas não são escaláveis e não poderiam, às vezes, suprir uma necessidade de um modelo de negócios mais B2B, pensando ali no próprio canal de revendas, cooperativas, onde a gente tem um grande número de hectares a ser beneficiado com o uso da ferramenta, tá bom? Mas Desculpa, já que eu interrompi, vamos lá. É aplicável em que tipo de atividade, em que tipo de cultura? olha, o aplicativo ele pode ser utilizado em qualquer cultivo. Hoje a gente já tem pré-cadastrado, né, para ser utilizado, principalmente grãos, cereais, mas também já está adaptado para algodão. A gente está trazendo novas adaptações também para o mercado de cana, de café. A solução ela é customizável, né? Então a gente consegue se adaptar aos cultivos de interesse, tá bom? Como que é o monitoramento? Como que acontece realmente o negócio lá no campo? Então, vamos lá. O dia a dia do produtor rural, né? Então, obviamente, esse dia a dia ele é muito diferente se a gente compara regiões do Brasil. A gente, pensando num parâmetro mais aqui da região sul, onde a gente teria uma agricultura um pouco mais familiar, né? Não é tão comum a figura de você ter técnicos de campo exclusivos para fazer monitoramento, um pouco diferente lá do Mato Grosso, lado mais para regiões norte, onde a gente tem grandes propriedades, onde é quase que obrigatório você ter uma equipe exclusiva para fazer monitoramento de pragas, mas independente se seja o próprio produtor ou um consultor ou um técnico exclusivo, o monitoramento de pragas é uma coisa muito necessária, ele é uma atividade muito necessária em campo, porque ele vai auxiliar na tomada de decisão de aplicação ou não de um produto, né? Então é uma alternativa para se fugir um pouco das aplicações calendarizadas, ou você até pode seguir um calendário de aplicação, de recomendação, porém você fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente, um pouco mais assertiva, né? Então, a rotina mesmo de campo, e até recomendações de alguns órgãos, como a Embrapa e tudo mais, é que sejam feitas visitas regulares em cada um dos talhões da propriedade, com um certo número de amostragens por talhão. Nessa amostragem, normalmente é feito um pano de batida, né? Onde você pega um pano, você bate no soja ou no outro cultivo, você faz a contagem de percevejos, de pragas, você conta o número de daninhas, você faz apontamento de doenças e tudo mais. Só que é uma atividade que normalmente ela é feita de forma visual, ou ela é feita de forma que você anota num papel e tudo mais, e depois você tem que transcrever essa informação para você trabalhar com o conceito mesmo do MIP, do monitoramento integrado de pragas, onde você tem médias, onde você tem níveis de dano, nível de equilíbrio, nível de controle, nível de dano econômico, onde aí você poderia decidir por uma aplicação ou não. O que a nossa ferramenta ela traz? Ela traz certa agilidade para fazer essa coleta de dados, tá? E ela traz
um input de dados de uma forma mais inteligente. Então, como a gente faz tudo isso num aplicativo, pode baixar na Google Play, ele está disponível, baixa o aplicativo, cadastra as áreas. A partir do momento que já está cadastrado, a gente já consegue fornecer o mapa NDVI daquele talhão no próprio celular. O que seria esse mapa NDVI? É uma imagem onde a gente vai conseguir ver índices de vegetação. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, regiões onde eu tenho menor vegetação, eu tenho menos índice de biomassa. E o que eu consigo fazer ali? Eu consigo direcionar o meu monitoramento para aquela região e para poder identificar uma possível causa daquele problema. Esse é um dos benefícios. Outro benefício é que a gente já tem todo o banco de dados de pragas, doenças e daninhas cadastrado na ferramenta. Então, facilmente, esse técnico de campo, esse monitor de campo, ele faz o monitoramento, ele já aponta pelo próprio celular. Finalizou um ponto, vai para o outro. Finalizou outro ponto, vai para o outro. E o sistema, automaticamente, ele vai calcular as médias, ele vai criar os relatórios. Em cada um dos pontos, eu também posso tirar fotos, eu posso gravar vídeos, eu posso gravar áudios, e isso tudo fica como informação georreferenciada. Então, o produtor rural, ele tem certeza que o time de campo dele realmente foi a campo, realmente está a campo, então isso traz uma certa tranquilidade que o trabalho realmente ele foi bem exercido, ao mesmo tempo que essas médias calculadas automaticamente, né, elas já me geram relatórios que podem ser facilmente compartilhados pelo WhatsApp. Então, a gente também pensa nessa, né, tem uma outra pegada ali, que é a gente facilitar mesmo o dia a dia do produtor. Então, facilmente ele já compartilha pelo WhatsApp com o consultor, com o pessoal da revenda, com o pessoal da cooperativa, com o gerente da fazenda, para tomar essa decisão. Ao mesmo tempo que no aplicativo a gente também faz toda a parte de recomendação de produtos. Então, o próprio gerente da propriedade, ao receber esse monitoramento, o próprio consultor, ao receber esse monitoramento, pelo próprio aplicativo, ele já cria a recomendação, ele já cria uma ordem de aplicação que também facilmente vai ser comunicada via WhatsApp, ou via e-mail, ou via próprio aplicativo com os responsáveis pela aplicação. Então, resumindo, o que nós vamos ter no final da safra é uma série de interações naquela mesma área, onde eu consigo analisar monitoramento, aplicação, e com isso eu vou verificando eficácia e eficiência de produtos, né, estimativas de produtividade, que também dá para fazer. Então, é uma série de ganhos ali que a gente poderia falar sobre como que realmente o uso de tecnologia, especificamente nessa questão de monitoramento de praga, pode ser muito benéfica para o produtor rural. Bom, controle de pragas, otimização de recursos, enfim, né? É difícil de usar, porque a gente ouve tudo isso, é tudo por satélite, é difícil de pegar o seu equipamento ali, ele vai ficar onde? Instalado no celular? Como que é? Ô, Márcia, essa é uma da grande preocupação que nós tivemos desde o começo, e aí a opção acima sempre foi partir para o lado do que é comumente utilizado, tá? Então, a gente é um aplicativo que vai no celular. Então, qualquer pessoa, quem hoje em dia não está acostumado a utilizar uma série de aplicativos no dia a dia, se a gente for parar para pensar, a ferramenta de comunicação hoje no agro é o WhatsApp, né? Todo mundo conversa pelo WhatsApp, o produtor com o cliente, com o consultor, é a ferramenta oficial de comunicação, né? Obviamente onde tem sinal, né? Onde não tem ainda é o radinho, mas onde tem comunicação é o WhatsApp. Então, partindo por esse lado, todo o nosso aplicativo, a nossa ferramenta, ela foi construída de forma a tornar muito fácil essa utilização. Então, desde do beabazinho, dos primeiros passos do uso da ferramenta, que é o cadastro da área, o desenho do talhão de forma georreferenciada, o cadastro dos usuários, é tudo muito simples, é tudo muito fácil de ser feito, e a gente tem uma taxa de usabilidade muito alta na ferramenta justamente por isso. Mas é uma coisa que a gente também não pode parar, né? Nós estamos sempre investindo em renovações desses layouts e tudo mais, né? Que a gente chama no linguajar mais técnico, que é o UI UX, né? A experiência mesmo de uso do usuário, né? Então, a gente está sempre investindo nisso para estar sempre melhorando a ferramenta e tornando ela mais simples ainda, tá? Então, assim, é um aplicativo que ele pode ser baixado na Google Play,
e ele é muito simples de ser utilizado. Não demanda nenhum tipo de problema logístico, a gente não demanda nenhum tipo de hardware específico, então isso nós ganhamos naquele ponto que eu tinha falado no início, que é a questão da escalabilidade. Né? Então a gente consegue se tornar um software escalável porque ele é de simples adaptação e ele é de simples implementação. Então você, produtor rural que está assistindo a gente, pega lá seu smartphone, Rafael já falou que é Google, né? Então é Play Store, vai procurar o Cima ali, já tem degustação? Pode, a gente tem uma versão gratuita da ferramenta, os produtores podem utilizar em um certo número de hectares ali por um período de tempo para testar a ferramenta, e se baixar o aplicativo e começar a utilizar, criar o usuário, certamente um dos nossos consultores, que a gente tem todo um time de engenheiro agrônomo que trabalha com a gente, eles vão entrar em contato com vocês para saber como é que está o uso, para saber se tem alguma dúvida, se foi fácil mesmo, se o que eu falei é verdade, e se tiver alguma dúvida, eles vão auxiliar vocês na utilização da ferramenta, tá? E aí nós vamos partir também para depois tentar vender uma versão Pro, que é onde a gente vai ter uma série de funções ilimitadas e vai ter todo um atendimento consultivo, tá? Então, esse nosso time de consultores, que são 100% composto por engenheiros agrônomos, isso é uma coisa que a gente faz questão também, que a gente quer pessoas no nosso time que falem exatamente o idioma do produtor rural, né? Só que ao mesmo tempo são experts em tecnologia, em inovação, em revolução digital, né? E eles vão dar a mão realmente para os produtores e auxiliar nessa jornada de adoção de tecnologia, que é uma jornada, não é também a gente pensar é massa, que de um dia para o outro uma tecnologia surgiu e está todo mundo utilizando 100% feliz. Não é verdade, é uma jornada de adoção, principalmente quando a gente pensa em um segmento tão específico que é o agronegócio. Então, a gente tem pessoal que fala realmente o idioma do produtor para poder facilitar essa jornada de adoção, tá bom? Perfeito. Como que vocês estão envolvendo também aí a rede de distribuição? Oh, meu Deus, quase que não sai. A rede de distribuição, as revendas agropecuárias do país e as cooperativas. É até legal você perguntar isso, Márcia, porque esse foi um dos motivos que nos fez apostar ainda mais no Brasil. Aqui o mercado de distribuição do Brasil ele é bastante diferente, na verdade, do mercado de distribuição do resto da América Latina. Né? Aqui, se a gente for parar para pensar, tanto as revendas como as cooperativas, elas são responsáveis aí por mais ou menos, eu acho que 75% da distribuição de insumos, né? Os outros 25% ficam por conta das vendas diretas realizadas pelas multinacionais e tudo mais, com os clientes mais... né, que tem um certo volume maior de hectares e fazem essas compras diretas. Esses outros 75% ficam na mão de revendas e cooperativas. E a gente parar para pensar que muitas vezes as soluções, né, as tecnologias, não pensam em envolver a rede de distribuição, é algo que nos motivou a vir e trazer um modelo de negócio que fosse adaptável a isso. E quando eu falo um modelo que seja adaptável, o que eu quero dizer? A gente acompanha o mercado, a gente percebe que várias indústrias já perceberam que a tecnologia ela é uma excelente ferramenta para se manter o relacionamento com o produtor rural. Ela é uma ponte entre indústria e campo, né? Então, o ganho que eles têm em relacionamento e em informação é um ganho enorme quando você coloca a tecnologia junto com o pacote de produto que você já está oferecendo, né? E o produtor enxerga isso como um diferencial. Ao mesmo tempo que o que a gente percebe é que os produtores, eles costumam confiar nessa rede que atende ele especificamente. Então, tanto as cooperativas como as revendas, elas já têm um time de campo bastante extenso, que levam vários anos tratando e mantendo relacionamento com os produtores. É um trabalho muito bonito, muitos consultores são amigos particulares dos clientes, se tornam amigos, né? Fazem esse trabalho mesmo a quatro mãos. E seria ruim a gente desperdiçar toda essa confiança, todo esse relacionamento e não trazer a tecnologia para isso. Então, se a gente para analisar o cenário de outro parâmetro, a gente percebe que muitos produtores são um pouco resistentes ao uso da tecnologia, muitas vezes porque não têm acesso ou porque tem medo de utilizar, ou tem algum receio, sabe? Falta aquele empurrãozinho, vamos fazer junto? E aí, a gente trazendo isso
para a revenda e para as cooperativas que tem essa pessoa que está ali tão familiarizada, que tem a confiança, que conhece o dia a dia dos clientes dela e falar, cara, olha aqui, eu vou te ajudar a adotar a tecnologia, eu vou ser o seu parceiro nisso, e mais do que isso vai melhorar até ainda mais nosso relacionamento. É logisticamente impossível um consultor com o tamanho de superfícies que a gente sabe que as cooperativas e as revendas atendem no Brasil, oferecer um trabalho assim de estar presente todos os dias na fazenda de todos os clientes dele, né? É impossível. Pode ter um caso ou outro aí isolado, mas teoricamente seria bem difícil. E a gente trazendo a tecnologia para isso, a gente coloca na mão do produtor e na mão dos consultores também uma ferramenta de comunicação, né? A gente transfere ali para o celular do consultor e para o celular do produtor uma ferramenta onde um vai saber o que está acontecendo na propriedade do outro e o trabalho consultivo se torna muito mais assertivo, se torna um trabalho muito mais técnico, né? Então, foi justamente nesse sentido que a gente apostou, a gente está apostando muito nesse mercado de segmentação, tanto de revendas e cooperativas, mostrando para essas empresas que realmente a tecnologia ela pode sim fazer parte do pacote de produtos que vai ser oferecido para o produtor e é uma solução ganha-ganha, onde o produtor rural ganha, porque ele adota a tecnologia e ele vai ter ali essa empresa dando auxílio para ele nessa utilização, né? E a própria empresa ganha, porque ela vai ter um estreitamento do relacionamento com o produtor e ela vai melhorar essa interface de comunicação. O que, em tempos de Covid, né, é ainda mais fundamental. Porque a gente conversa com o pessoal aí todos os dias e é uma incerteza, né? Eu estava conversando agora há pouco com o pessoal de um grupo de distribuição e eles estavam falando, olha, nossos consultores não sabem quem visitar, se pode visitar, se vai. Tem muitos produtores que estão com porteira trancada e não estão nem um pouco errados de estarem assim. Eu também, se tivesse, faria o mesmo, né? É um tempo de muita incerteza de como que vai ser a próxima safra nesse sentido de visitas, de relacionamento, como vai ser esse ganho de informação. E a gente traz essa opção realmente de ser essa interface de comunicação e ser essa ponte entre produtor, revenda, indústria e tudo mais. A pergunta que não quer calar, né? Porque a gente está falando tanto que essa ferramenta, esse aplicativo é bom, né? As vantagens que ele pode trazer é caro. Não é caro. Esse é um outro ponto também, que foi um dos pontos que fez a gente apostar bastante no Brasil, porque a gente viu, a gente falou, poxa, as tecnologias que estão aqui, ou elas são caras, ou elas estão obrigatoriamente atreladas a uma outra compra, né? Não é o produtor ele não pode simplesmente ir comprar uma tecnologia, ele precisa ter ali uma compra de um outro produto, de uma marca específica. Então isso mostrou para a gente o seguinte, eu vou até fazer um paralelo, eu vou explicar por que a nossa tecnologia não é cara, Márcia. Se no Brasil a gente teve crise nos últimos anos, na Argentina foi um pouquinho pior, né? E a Cima cresceu num cenário de extrema crise econômica e crise climatológica, crise ambiental que teve na Argentina. O que fez a empresa sobreviver todos esses anos, e hoje a gente tem todos esses hectares, a gente está presente na maioria dos grandes grupos da Argentina, né? É realmente porque a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia com poucos recursos, e que realmente os recursos que foram designados para o desenvolvimento da tecnologia foram alocados realmente onde precisava. Então, hoje, nós temos uma tecnologia bastante completa, porém, ela foi construída para ser uma tecnologia, entre aspas, barata, de fácil adoção. A gente elimina vários custos logísticos, tá? Quando a gente tem uma tecnologia que ela é de fácil adoção, a gente elimina uma série de treinamentos que precisaria ter, uma série de visitas presenciais. Não estou falando que a gente não faça, tá? Nós temos todo o time que faz as visitas presenciais, as implementações, os treinamentos, porém, eles se tornam menos importantes do que empresas que têm que ter uma implementação presencial de tantos dias. E aumenta muito o custo por hectare de uma tecnologia, né? Por outro lado, tem toda a questão também de hardware. Então, a gente não mexe com a parte de hardware. É um aplicativo que vai diretamente no celular. Então, não tem nenhum custo atrelado a isso também. E aí, como todos esses anos a empresa foi desenvolvida trabalhando com poucos recursos, hoje a gente consegue ter uma ferramenta de extrema qualidade, com funcionalidades muito inteligentes,
muitas funcionalidades superiores, inclusive às tecnologias que a gente já encontra disponível aqui no Brasil, com um custo muito atrativo, tá? Um custo muito atrativo, tanto pensando em pequenos e médios produtores que conseguem ter uma ferramenta com custo atrativo. A gente não tem número mínimo de hectares a ser contratado, tá? A gente não tem contrato mínimo para produtor rural. Então, hoje, se um produtor de 50 hectares, de 100 hectares, de 1.000 hectares ou de 100 mil hectares quiser contratar a ferramenta, nós atendemos a todos esses públicos. Tá certo. É um preço escalonado daí pelo tamanho? Vai ser um preço escalonado. Obviamente, quanto maior a área, né, a gente estiver falando de um volume maior de áreas, o valor por hectare ele vai diminuindo. É uma licença, Márcia, é uma licença anual por hectare físico, tá? Então, o que eu quero dizer? São 12 meses que o produtor ele tem direito a utilizar a ferramenta naqueles hectares que ele contratou. E isso envolvendo safra, safrinha, cobertura e tudo mais. E lembrando que também na plataforma não é apenas a parte de monitoramento de pragas que a gente tem e recomendação de aplicação. Nós temos um acompanhamento desde o pré-plantio até perdas na colheita. Então, todas as atividades realmente que são feitas no talhão, elas podem ou devem ser lançadas no aplicativo. Então, a gente faz as ordens de plantio, controle de stand, toda a parte do monitoramento. A gente consegue fazer as ordens de aplicação, de fertilização, monitoramentos de colheita, perdas na colheita e produtividade, tudo na mesma plataforma. Tá certo, então. Rafael, né? Obrigada por suas informações. Quem quiser saber mais, abre lá no seu aplicativo, visita, tem a versão gratuita, né? Dá para fazer um teste ali, depois conversa com o pessoal da Cima, ou conversa com as suas revendas, né? E as suas cooperativas, e vamos trabalhar com tecnologia, porque tecnologia também não para. O agro não para, a tecnologia não para. Mais algum recado que você quer deixar registrado aqui no Papo de Prateleira? Não, Márcia, seria isso. Convido vocês também a acessar o nosso site, cima.ag/pt, né, que ele já vai para o site direcionado em português. Lá tem os nossos contatos, tem o nosso e-mail. Também, se quiser, na Play Store, baixar o aplicativo e também colocar os dados também, um consultor nosso vai entrar em contato com vocês. E no mais, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para abrir esse mercado no Brasil. Já estamos com alguns clientes, já conseguimos. A gente chegou aqui em fevereiro, já temos alguns contratos fechados, estamos com outros grandes contratos aí em breve. Quem sabe a gente volta aqui com a Márcia para divulgar as parcerias que nós estamos fechando aí com as grandes revendas e redistribuição. Que beleza, então. Muito obrigada por suas informações. Esse foi, então, o Rafael Malaco, que é o gerente de desenvolvimento de negócios da Cima. Papo de Prateleira fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.